Olá, aqui é o pastor Décio Martini, autor do livro Escolhas Perigosas, e eu estou aqui no programa Pergunta a Quem Sabe, no canal Bem é Verdade. O homem é definido pelas suas escolhas e, dependendo de quais sejam, ele pode ter um final feliz ou acabar em maus lençóis. Na entrevista de hoje, ele, que é líder do Ministério Sangue no Cordeiro, pastor Décio Martini, estará a falar conosco sobre o seu livro Escolhas Perigosas. Para si que quer adquirir uma cópia, entre em contato com o número que está na descrição pelo WhatsApp e adquira a sua cópia no valor promocional de 600 meticais. Vamos ao vídeo. O que faz as pessoas tomarem decisões erradas, mesmo diante de exemplos que não deram certo? Bom, o que faz as pessoas tomarem decisões erradas, mesmo diante de exemplos de pessoas que não deram certo, é a ambição. As pessoas não pensam nas consequências, mas pensam naquele resultado momentâneo que as pessoas vão ter naquele momento. Então as pessoas veem alguém alcançar um certo sucesso, a chegar a um determinado lugar, a ter uma determinada posse, e as pessoas só olham para aquilo, não olham para as consequências que advêm por detrás disso. Então a razão principal é a ambição desmedida, a razão principal é a ganância, que faz as pessoas, mesmo rodeadas de exemplos de pessoas que no final se deram mal, fazem as mesmas escolhas erradas. Então é a ganância, é não pensar nas consequências, é a ambição desmedida que faz as pessoas tomarem decisões e fazerem escolhas, mesmo sabendo que têm consequências erradas. Até que ponto as companhias afetam as nossas escolhas? Falar de companhias é falar de influências. Não tem como você estar rodeado de pessoas e, de certa forma, essas pessoas não te influenciarem. Há um ditado que diz: diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E a Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, versículo 15, 16, 17, por aí, que a fé vem pelo ouvir. Então, quando nós ouvimos, aquilo que nós nos expomos a ouvir acaba influenciando o nosso modo de viver. Então, quando nós nos rodeamos de pessoas de bom caráter, é muito provável que a gente herde aquele bom caráter. Mas, ao mesmo tempo, quando nos rodeamos de pessoas de mau caráter, pessoas que não têm bom testemunho, pessoas que não têm visão de vida, é muito também provável que nós também possamos herdar essas características negativas que essas pessoas têm. Então, a associação com esse tipo de pessoas afeta o nosso comportamento. Que sinais podemos ter para identificar a fome dos olhos? Existem vários sinais que nós podemos ter para identificar que estamos a ser guiados pelos nossos olhos. Quando a aparência faz mais sentido ou chama mais atenção para nós do que a verdadeira essência. Quando não buscamos investigar, mas decidimos tomar um caminho ou seguir um caminho só porque é aparentemente bom, politicamente correto, e não buscamos investigar no âmago se é ou não um bom caminho ou uma boa decisão. Então, estamos a ser guiados pelos olhos quando não buscamos investigar, porque sempre por detrás de qualquer coisa existe um motivo, existe uma força, existe um poder. E nós, quando olhamos e prestamos mais atenção na aparência, no brilho, no glamour dessa coisa, incorremos em grandes erros de estarmos a ser guiados pelos nossos olhos. Então, quando não buscamos investigar, quando não questionamos, quando não esperamos em Deus para ouvir o que Ele fala, podemos facilmente cair no perigo de ser enganados pelos olhos. Os olhos quererem tudo pronto é um efeito da nossa geração ou algo naturalmente humano? Bom, os olhos querem tudo pronto. Na verdade, é uma característica intrínseca do ser humano buscar sempre pelo caminho mais fácil de alcançar seus objetivos. É isso que aconteceu com Ló. Ele olhou para Sodoma e Gomorra
não procurou investigar que tipo de cidade é, quem foi que cultivou. Para os leitores da Bíblia sabem que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava bem regada. Só que enquanto Ló estava entrando em Sodoma e Gomorra porque estava bem regada, Abraão estava entrando no deserto, um lugar seco e árido. Então, os olhos do ser humano gostam de ver as coisas prontas, as coisas organizadas, as coisas bonitas, porque existe lá no fundo uma certa preguiça em começar do zero, em investir, em semear o que é seu, em plantar o que é seu, para poder colher no futuro. Então, é uma característica intrínseca do ser humano, é algo que já está dentro do ser humano, sempre procurar pelos caminhos mais fáceis, geralmente caminhos que nos isentam de algum esforço, que nos isentam de alguma dedicação extra. Essa é uma característica profunda do ser humano. Mas o sucesso, a verdadeira bênção, está em nós olharmos para o nada e acreditarmos que do nada podemos conseguir alguma coisa. O livro menciona a queda de Lúcifer e da sua posição de grande prestígio por ouvir o seu coração. Será que as bênçãos de Deus têm o poder de nos afastar da sua presença ou é a inclinação do coração humano? Falar da bênção de Deus é falar da visão e do plano de Deus para conosco. Em Jeremias, Deus diz que conhece os planos que tem para nós, e são planos bons. Então, o plano de Deus é nos abençoar, mas nunca fez parte do plano de Deus que a bênção dele nos tirasse da presença dele. Mas o que acontece é que o ser humano só vai à busca de Deus quando está em aflição. Mas depois que consegue os seus objetivos, sai da presença de Deus. Vemos geralmente nas igrejas, por exemplo, pessoas entram sem emprego, com dificuldades, desempregadas, doentes, e depois de um tempo, depois de Deus restaurar as suas vidas, as mesmas pessoas já não exercem a mesma fé como exerceram no princípio, já não têm o mesmo fervor, porque já alcançaram o que queriam. Então é um defeito do ser humano se deixar corromper à medida que Deus o abençoa. Então, a bênção de Deus, no seu original, sempre foi com um único objetivo: levar o ser humano cada vez mais perto de Deus, não o oposto. Só que o que acontece é que o coração do ser humano se torna tão ganancioso ao ponto de olhar mais para o que Deus dá do que para o que Deus é. Quando Deus abre uma porta e me abençoa, é para me aproximar mais a Ele, é para fazer com que eu tenha essa consciência de que eu tenho um Deus que me ama e adorá-lo ainda mais, não para sair da presença dEle. Então, quando nós somos abençoados por Deus, devemos entender que é para podermos servir mais a Ele, adorar mais a Ele e sermos mais crentes ainda. O livro menciona a crise de identidade na nossa geração. Que conselho quer deixar para os jovens? Meu livro Escolhas Perigosas, que já é um sucesso e é uma bênção, tanto fora e aqui dentro de Moçambique, eu falo muito a respeito da necessidade do jovem ouvir Deus em primeiro lugar. Não é que é mal termos pessoas que nos aconselham, mas todos os conselhos devem passar pelo crivo da palavra, devem ser filtrados pela palavra. O nosso coração, ao mesmo tempo que é um palco onde Deus age, também pode ser um palco onde Satanás age. E os nossos olhos são a bênção que Deus nos deu, mas se não olharmos e vigiarmos, podemos ser enganados por eles. Então, o meu conselho para a juventude da minha geração é: apesar de todas essas bênçãos que Deus coloca ao nosso redor, devemos em primeiro lugar buscar o conselho do Senhor. Em Salmo capítulo 1, versículo 1, Deus diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem alegria na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Então, meu conselho para esta geração: busque direção de Deus, busque instrução de Deus, não se deixe levar pelas aparências, não se deixe levar pela instrução do teu coração, muito menos pelas vozes. Porque a sociedade e o mundo está a seguir um rumo, mas a palavra de Deus aconselha os jovens a seguir outro rumo. Não tenha medo de ser chamado de matreco, atrasado, retrógrado, não tenha medo de andar na contramão, mas se você está na palavra de Deus, baseado nas escrituras e na vontade dele, você será bem sucedido. Esse é o conselho que eu tenho para os jovens, de dizer: compre o livro Escolhas Perigosas e terás direção de Deus para a tua vida.
Que Deus abençoe a todos do coração, em nome de Jesus. Para obter este livro, entre em contato com o número da descrição pelo WhatsApp e obtenha a sua cópia no valor promocional de 600 meticais. Se gostaste deste vídeo, deixe o seu comentário e o seu like e se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa te notificar sobre mais do nosso conteúdo. Nos acompanhe também pelo Facebook. Fique bem e Deus abençoe a todos.